Olá, meu nome é João Gabriel, eu sou professor do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade de Guarulhos e nessa aula vamos conversar como ter boas práticas em pesquisa laboratorial. Olá, vamos iniciar a nossa aula sobre boas práticas laboratoriais. Essa aula vai abordar o nosso guia, que você também encontra nos materiais relacionados a essa aula, o nosso e-book contendo orientações para boas práticas de condução de estudos laboratoriais. Juntamente com essa aula e com esse guia, vocês também vão encontrar sugestões de artigos e materiais de suporte para facilitar a condução dos seus estudos laboratoriais com ética e qualidade. O principal objetivo, o principal propósito desse guia é fornecer a orientação a pesquisadores, sejam docentes ou discentes, envolvidos na condução de estudos laboratoriais ou no acesso e conduções de análise que acontecem no ambiente laboratorial. Então, o mesmo visa garantir que todas essas atividades laboratoriais possam ser realizadas com segurança, com ética e com eficiência, principalmente seguindo as normas e os princípios básicos em pesquisas. Aqui nessa aula e no nosso guia, nós vamos abordar as diretrizes para o planejamento e o desenvolvimento de um estudo laboratorial no Laboratório de Pesquisa em Odontologia 1 e 2 de Biologia Molecular, Microbiologia e Imunologia da Universidade de Guarulhos. Essa aula, assim como o nosso guia, é dividido em alguns tópicos para guiar você na condução do seu estudo laboratorial, desde o projeto de pesquisa até, de fato, a condução e a conduta dentro de um ambiente laboratorial. Vamos abordar um pouco sobre o projeto de pesquisa e o que precisa ser considerado nesse projeto antes mesmo de iniciar a sua execução dentro do ambiente laboratorial, como, por exemplo, a fase necessária de aprovação do Comitê de Ética, quando o seu estudo considera amostras de origem humana ou animal. Além disso, vamos conversar sobre o acesso ao laboratório, a questões relacionadas à biossegurança, manejo e preparo de soluções de reagentes químicos, descarte de materiais, reserva de equipamentos. E, obviamente, tudo isso envolvido também em toda essa execução dos estudos laboratoriais, a conduta correta dentro desse ambiente necessária para a condução de um estudo com ética, qualidade, visando a segurança de toda a equipe envolvida no projeto. Falando um pouco sobre a questão do projeto de pesquisa, existe uma plataforma chamada Equator, que vocês podem acessar por esse site presente no slide, que vai fornecer para vocês alguns guias, alguns guidelines com checklists antes de você conduzir o seu estudo. Por que esses guias são importantes? Esses guias, eles fornecem uma série de informações que precisam estar presentes nos seus artigos, por exemplo, ou até mesmo antes da execução. Se essas informações precisam estar presentes nas publicações, significa que elas precisam ser consideradas desde a execução do projeto de pesquisa para que você possa reportar a presença desses aspectos no seu projeto, na sua publicação. Nessa plataforma, vocês encontram guias para todos os tipos de estudos. E isso pode ajudar a pensar nas etapas necessárias e nos controles de qualidade que você precisa incluir no seu projeto de pesquisa e facilitar a sua publicação. Obviamente que muitos estudos conduzidos em ambiente laboratorial podem envolver o manejo e análise de amostras de origem humana e animal. Então, é extremamente importante que vocês tentem seguir esses guias para a orientação de como executar esses estudos com humanos ou animais antes mesmo de iniciar as suas análises ou seu projeto no ambiente laboratorial. Como exemplos de guias que vocês podem encontrar nessa plataforma, temos o guia para estudos envolvendo animais, onde vocês podem consultar tanto o guia sobre o que reportar, como também no planejamento do projeto de pesquisa. Temos também alguns guias que vocês conferem esse checklist, né? Todos os itens necessários dentro do projeto, dentro da publicação, quando está envolvendo, por exemplo,
amostras de origem animal, como o guia Arrive. Além disso, a gente encontra na internet alguns guias disponíveis de sociedades científicas voltadas para estudos in vitro laboratoriais. O da OCD é um exemplo de guia voltado para estudos in vitro e laboratoriais. Tá? Vocês vão encontrar o PDF e o link para baixar esse guia no material suplementar a essa aula. Se o seu estudo vai envolver uma amostra de origem humana ou de origem animal, antes dele ser iniciado no ambiente laboratorial, ele precisa ter tido a aprovação de um comitê de ética em pesquisa. Então, todo estudo que envolva o manejo, a coleta, o uso de amostras provenientes de seres humanos, ele só pode ser iniciado após a submissão e a aprovação em um comitê de ética em pesquisa com seres humanos. Então, independente da sua conduta, de como será a análise dentro do ambiente laboratorial, para que você tenha coletado essa amostra em um ser humano ou ter feito o manejo dessa amostra, o projeto precisa ter sido aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Lembrando que no Brasil, todos os projetos são submetidos via Plataforma Brasil, onde todos os comitês de éticas estão integrados através dessa plataforma. Vocês podem conferir os documentos necessários e o passo a passo no site do Comitê de Ética da Universidade de Guarulhos, que é o site que está aparecendo aí na tela para vocês. Lembrando que no próprio Comitê de Ética e no próprio site da Plataforma Brasil, vocês vão encontrar instruções como, por exemplo, como fazer o cadastro na Plataforma Brasil e como submeter o projeto de pesquisa. A própria plataforma oferece guias e manuais com passo a passo para você executar a sua submissão. Embora ela tenha muitas etapas, ela é uma plataforma fácil de ser preenchida quando você já tem os documentos finalizados e o projeto de pesquisa escrito. Basta copiar e colar e preencher todas as informações solicitadas durante a plataforma. Assim como existe essa preocupação com a ética relacionada aos seres humanos, a gente também tem a preocupação com aqueles estudos que envolvem o manejo, a coleta de amostras de origem animal. E assim como os estudos com humanos, esses projetos precisam ter sido conduzidos após a aprovação de um comitê de ética em pesquisa no uso de animais. Então, todo o projeto que envolva amostras de origem animal, antes da sua execução no ambiente laboratorial, antes do início do projeto, ele também precisa ter sido avaliado por um comitê de ética. Então, esse projeto ele precisa ser avaliado e aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais. Esse site vocês podem conferir as instruções e como realizar a submissão para conseguir a aprovação no Comitê de Ética no Uso de Animais na Universidade de Guarulhos. Vocês também podem conferir todas as normas e documentação relacionada ao uso de pesquisas animais, como o cuidado, como as questões éticas no CONSEA, que é o Conselho de Pesquisa em Animal Brasileiro. É importante que o pesquisador responsável pelo projeto de pesquisa, o docente responsável por aquele projeto que está sendo executado, ele deve ser sempre uma cópia completa do projeto de pesquisa que será desenvolvido no laboratório. E caso seja necessário, o programa de pós-graduação em odontologia pode solicitar uma cópia completa desse projeto a qualquer momento para verificar todas as etapas a serem realizadas. Assim como é necessário que esse pesquisador responsável tenha aprovação pelos comitês de ética, caso o estudo envolva amostras oriundas de seres humanos ou de animais. Então é importante sempre manter o projeto atualizado e as aprovações necessárias antes do seu início no ambiente laboratorial. Vamos falar um pouco agora mais especificamente sobre o acesso ao laboratório, sobre o acesso a esse ambiente laboratorial e algumas regras e orientações para facilitar o seu acesso e garantir a ética, a segurança e a qualidade dos estudos realizados. Então, normalmente, todo estudo ele tem uma equipe de pesquisa.
E, obviamente, essa equipe é composta por um pesquisador responsável, que é o docente responsável por aquele projeto, e alunos envolvidos. Podem ser alunos de graduação ou de pós-graduação. É responsabilidade do docente responsável informar a técnica do laboratório, a equipe responsável do laboratório, quem são as pessoas envolvidas no desenvolvimento do estudo. Quem são os alunos de doutorado, de mestrado, de graduação e até mesmo colaboradores externos. É vedada a permanência de alunos e colaboradores no laboratório sem a presença do docente responsável da técnica. Isso significa que um aluno ou um colaborador externo só pode estar presente dentro do laboratório executando alguma atividade caso naquele mesmo momento esteja também no laboratório o docente responsável pelo projeto ou a técnica do laboratório, para caso algo aconteça, tenha o responsável para fornecer a melhor instrução. Nesse uso do laboratório, é importante a gente lembrar que estamos falando de um laboratório multiusuário, ou seja, esse é um ambiente compartilhado por diferentes docentes, pesquisadores, alunos de graduação, mestrado, doutorado e colaboradores externos quando autorizados a utilizar o laboratório. Então é importante que você respeite esse ambiente, né? Lembre-se que outra pessoa vai usar o laboratório depois de você. Isso mostra a importância de manter o laboratório um lugar silencioso, porque precisa de atenção para executar as atividades laboratoriais e respeitar o colega que está executando também alguma atividade. É extremamente importante conservar todos os aparelhos, manter a extrema limpeza do laboratório. Assim como você inicia uma atividade, toda a estrutura estava limpa para você executar, ao finalizar a sua atividade, a sua análise, você precisa deixar tudo como estava, no mesmo nível de limpeza. Como eu mencionei anteriormente, a gente está falando de um laboratório multiusuário. Isso significa que nós temos inúmeros estudos sendo executados ao mesmo tempo no laboratório e diferentes pesquisadores estão acessando e conduzindo seus estudos no laboratório. Então é importante que você planeje o seu estudo com antecedência. É importante que você tenha em mente quais equipamentos serão necessários, qual material vai ser necessário. Então, toda a equipe deve reservar com antecedência o uso de UACADas, equipamentos, salas de cultura celular ou fluxo de microbiologia para a realização dos seus experimentos. É importante que esse planejamento seja feito de uma maneira adequada, principalmente que você conheça previamente o tempo de utilização das suas análises, o tempo de utilização dos aparelhos que serão necessários no seu estudo. Isso é importante para você reservar aqueles horários que de fato você vai utilizar. Não reserve o dia inteiro para um aparelho que você vai usar por 2 horas, pois talvez ele pode ficar impossibilitado para que outro usuário faça a utilização e não permitindo assim que outro estudo seja conduzido com a mesma eficiência do seu. Obviamente que caso o seu estudo tenha um risco de contaminação ou prejuízo, caso aconteça o compartilhamento de equipamentos ou espaços com outro usuário, essa reserva deve ser feita ainda com mais antecedência, com pelo menos 30 dias de antecedência, para estar ciente que naqueles momentos aquela área do laboratório ou aquele equipamento não pode ser compartilhado. Todas essas reservas devem ser feitas diretamente com a técnica do laboratório, que deve estar ciente dos equipamentos a serem utilizados para aquele projeto de pesquisa específico. Sempre durante o uso dos equipamentos, é de responsabilidade e obrigação de todos os usuários zelar e conservar todos os equipamentos presentes no laboratório. Para isso, sempre se atente às instruções do próprio aparelho, como, por exemplo, verificar qual é a voltagem do equipamento, se é 110 ou se é 220, e ligar esse aparelho apenas na tomada correta, que também estão identificadas. Então, essa utilização correta evita danos e não prejudica a utilização do aparelho em outros momentos. Sempre observe as instruções de uso daquele aparelho, o modo correto de utilizar, o modo correto de desligar ou de ligar o aparelho.
Alguns aparelhos têm etapas específicas para ligar ou desligar. Então, atenção às etiquetas informativas nos aparelhos. Caso você tenha dúvida da utilização, pergunte ao docente responsável ou à equipe técnica do laboratório. É importante lembrar que o laboratório ele possui um gerador próprio de energia para casos de pane elétrica. Isso garante o funcionamento contínuo, principalmente dos freezers, que armazenam amostras de estudos que não podem ser perdidas. Então, caso haja uma emergência, imediatamente busque o contato com o docente responsável, o seu orientador, a sua orientadora e a técnica do laboratório para informar essa emergência e qual deve ser a conduta a ser adotada, principalmente uma emergência relacionada ao funcionamento dos equipamentos, como por exemplo se você ouvir um sinal sonoro de algum freezer indicando que ele está caindo a temperatura, né? Então, está tendo oscilação de temperatura. Então, atenção a esses casos de emergência para uma conduta imediata. Um outro ponto importante quando estamos trabalhando em um ambiente laboratorial, principalmente um ambiente laboratorial que tem riscos para a nossa saúde, seja pelo contato direto com micro-organismos ou com reagentes químicos, ácidos, entre outros, que podem gerar acidentes no local de trabalho. Então, por isso é tão importante a gente se atentar às regras de biossegurança. Quando eu falo de biossegurança, eu estou falando de todo esse conjunto de regras para garantir a segurança da equipe técnica, a equipe de pesquisa, durante a realização daquele estudo no ambiente laboratorial. Vale lembrar que o Laboratório de Pesquisa em Odontologia 2 da Universidade de Guarulhos, ele é categorizado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, o CTN-Bio, como nível 2. Isso significa que ele possui moderado risco individual e baixo risco para a coletividade, sendo que os organismos geneticamente modificados podem apresentar moderado risco de agravo à saúde humana e animal, tendo baixo risco de disseminação e de causar efeitos adversos a vegetais e ao meio ambiente. Então, as medidas de biossegurança no laboratório, elas devem ser adotadas de acordo com a necessidade prevista para o uso de laboratório nessa categoria. As medidas de biossegurança primordiais devem considerar o uso de equipamentos de proteção individual, principalmente jaleco de mangas longas. A gente precisa sempre pensar em proteger o nosso corpo, a pele exposta, principalmente quando eu estou fazendo um manejo de reagentes químicos ou de organismos com chance de contaminação. É importante que esse material de EPI considere também o uso de máscara, principalmente para evitar contaminações, gorro e óculos de proteção, que é extremamente importante para proteger, às vezes, de soluções químicas. Além disso, a gente está falando de um ambiente de trabalho e um ambiente laboratorial, então a sua vestimenta deve ser apropriada. Use sapatos fechados, roupas de preferência compridas de manga longa, calças compridas, para que de fato você possa fazer a proteção máxima possível de pele, de derme exposta, para prevenir qualquer tipo de acidente. Em caso de acidentes com material biológico, é importante que o usuário procure imediatamente o atendimento médico e sempre se atentar a qual foi o agente biológico ou reagente químico e como aconteceu, qual foi a natureza do acidente. Se você está fazendo uso de um ambiente laboratorial que tem risco, por mais baixo que seja, de contaminação, todo usuário deve estar atento se o seu cartão de vacinação está atualizado para se prevenir com acidentes que podem gerar algum risco de contaminação. E, obviamente, qualquer acidente pérfuro cortante ou de risco biológico, ele deve ser imediatamente comunicado ao docente responsável pelo estudo, assim como a equipe técnica laboratorial e a coordenação do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade de Guarulhos. Ainda em relação à prevenção de acidentes, deve-se lembrar que o ambiente laboratorial, a partir do momento que ele tem um risco à sua segurança, deve-se sempre adotar uma atitude, um comportamento
de atenção, de cuidado e com foco na atividade que está sendo realizada. É um ambiente de que requer máxima concentração nas suas atividades. Além disso, a gente precisa respeitar que outras equipes estão realizando outros projetos ao mesmo tempo. E se eu às vezes não tenho essa atenção, esse cuidado, eu posso tirar o foco de outro usuário do laboratório. Por isso, não é recomendado o uso de aparelhos celulares, fones de ouvido e computadores no ambiente laboratorial. Todos esses aparelhos podem tirar a sua atenção e o seu foco. Então é importante que você se atente a toda a estrutura do laboratório, conheça as suas regras, respeite as suas regras e siga todas as instruções de uso. Se atente também quanto à localização dos equipamentos de segurança. Isso é extremamente importante para uma conduta imediata em caso de acidentes no ambiente laboratorial. O laboratório, ele é equipado com extintores de incêndio, com equipamentos para lavagem de óleos e com chuveiro para emergências, caso, por exemplo, você tenha um acidente com algum reagente químico e precise fazer a lavagem imediata. Então, se atente onde está localizado esses equipamentos de segurança no laboratório e leia atentamente as instruções de uso para você saber qual deve ser a sua conduta imediata em caso de acidente. Muitos desses acidentes estão relacionados ao uso de reagentes químicos. Então, o uso e manejo desses reagentes no ambiente laboratorial requer bastante atenção, cuidado e seguir principalmente algumas orientações e regras. Obviamente que, por mais que o laboratório tenha alguns reagentes comuns de compartilhamento em diferentes equipes, o usuário deve estar sempre atento à disponibilidade e à possibilidade do uso desses reagentes. Então, se você precisa de um reagente e ele não foi adquirido pela sua equipe do projeto de pesquisa, mas ele tem no laboratório, você deve consultar a técnica do laboratório antes da utilização, para saber se você pode utilizar aquele reagente, pois talvez aquele reagente seja de outro estudo e quando a outra equipe for utilizar, não vai ter mais o produto, sendo que foram eles que adquiriram o produto. Então, sempre verifique também a composição química do reagente. Alguns reagentes químicos têm pequenas alterações em sua composição com diferentes possibilidades para aquisição. Então, antes de utilizar, verifique no seu estudo qual a composição química que você precisa, a pureza do reagente e o prazo de validade, se ele está vencido ou não. E sempre evite desperdícios de reagentes químicos, pois alguns têm um preço bastante elevado. Se você tem dúvidas como calcular a concentração e a quantidade de um reagente que você vai pesar, por exemplo, talvez você precise preparar 50 ml de uma solução a 10%. Se você não sabe fazer esse cálculo, eu sugiro vocês acessarem o site do Laboratório de Bioquímica Oral da Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Unicamp. Lá eles desenvolveram uma ferramenta onde você pode acessar, por exemplo, como calcular porcentagem, molaridade, preparo de tampões, normalidade, soluções em ppm, entre outros. Além de explicar como faz o cálculo, eles também disponibilizam uma calculadora digital onde você insere as informações referentes à solução que você deseja e eles informam a quantidade daquele reagente que você vai precisar para preparar a sua solução. Então, é uma dica extremamente útil para te ajudar a evitar desperdícios e utilizar a concentração correta. Obviamente que ao realizar o preparo dessas soluções, os usuários devem se atentar às necessidades específicas de biossegurança. Talvez você vai preparar um tampão ou um ácido, talvez você precise de uma luva especial, de uma pipeta diferente. Então, se atente às instruções de preparo daquela solução. Sempre confira as instruções indicadas pelo fabricante. E claro, toda vidraria que você utilizar, todo equipamento que você utilizar durante o seu experimento e principalmente no preparo de solução, você sempre deve selecionar a vidraria correta e, ao finalizar, faça a lavagem adequada e o adequado armazenamento. Verifique se aquela solução não precise ser armazenada, por exemplo, em uma temperatura mais baixa, talvez em um freezer, um congelador, ou se ela pode ser armazenada em temperatura ambiente.
Durante o uso da balança, tenha cuidado se você ligou corretamente, se você aguardou a balança se estabilizar, se ela está na medida que você deseja e sempre, ao finalizar a utilização, confira se a balança está limpa. Caso você tenha sujado a balança, deixe ela limpa para o próximo usuário. Isso é extremamente importante. Obviamente que se você precisar armazenar uma solução que você vai usar em mais de um momento e precisa deixar armazenada no laboratório, você tem que adesivar esse frasco corretamente. Essa etiqueta é essencial que ela tenha o seu nome, a solução que você preparou, a, con a concentração que ela foi preparada e qual foi a data do preparo dessa solução. Isso ajuda para que outras pessoas que utilizam um laboratório saibam de quem é aquela solução, para que não façam descarte de uma solução que você iria utilizar. Assim, facilita o uso e o compartilhamento no laboratório. Em relação ao descarte de materiais, é importante que, principalmente esses reagentes químicos, você não faça o transporte de maneira insegura. Principalmente se você estiver transportando um reagente químico em um recipiente de vidro, que é bastante comum, e em aglomerações de pessoas, considerando que é um laboratório multiusuário. Atenção também, você precisa ter o descarte de materiais perfluorocortantes. Eles devem ser colocados em embalagens próprias, como essas embalagens amarelas. Então verifique onde estão essas embalagens no laboratório e faça o descarte adequado. Se você precisa descartar um material ou uma solução, consulte a técnica antes de fazer o descarte, pois algumas soluções precisam ser esterilizadas antes do descarte ou alguns materiais precisam ser descartados em recipientes específicos, respeitando normas ambientais. Então, sempre consulte o responsável pelo laboratório, o local correto de cada material e reagente para ser descartado. Dentro desse processo de execução de um estudo laboratorial, é importante que você tenha um protocolo de pesquisa. Esse protocolo de pesquisa, de preferência, tem que ser um material físico, seja impresso ou escrito à mão, para que outras pessoas tenham acesso facilitado no laboratório. O protocolo de pesquisa nada mais é do que o seu bloco de anotações, o seu diário da sua pesquisa dentro do laboratório. Então, nesse protocolo, você vai manter atualizado sempre todas as informações referentes ao seu projeto e ao seu estudo. Quais foram análises já conduzidas, as que serão conduzidas, o passo a passo das análises, qualquer intercorrência que você teve, seus resultados, que dia foi realizado. Essas informações são extremamente importantes até mesmo para você. Quando você for reportar os seus resultados, quando você for escrever o seu artigo científico ou defender o seu trabalho, e caso você tenha alguma dúvida de alguma análise executada, de alguma intercorrência, de alguma modificação no seu protocolo, com ele você pode consultar essas alterações. Isso permite também que outros usuários saibam, tenham acesso a protocolos de pesquisa, às vezes utilizam análise que você desenvolveu e padronizou. Então pensem também nesse compartilhamento de informação. Por isso é tão importante da gente ter uma cópia física desse protocolo presente no laboratório. Um outro aspecto importante é o material de consumo que você vai utilizar no seu estudo. É importante o planejamento de todo o material que você vai utilizar. Então, antes de iniciar o estudo, se planeje do material necessário para a sua execução. É de responsabilidade da equipe do estudo a compra, o armazenamento, o controle de todo o material de consumo referente ao projeto. Então, antes de iniciar o estudo, faça um planejamento de todo o material necessário para a sua execução, para que você não reserve o equipamento no laboratório para executar um estudo e num dia você não tenha um reagente químico necessário, por exemplo. Então, se planeje, principalmente com o seu docente, orientador ou orientadora, de qual material de consumo será necessário para a condução, principalmente considerando que alguns reagentes e materiais podem demorar até semanas e meses para serem entregues. Então, faça esse planejamento e saiba de todo o material que você precisa para o seu estudo. Esse guia, essas diretrizes fornecidas nessa aula e no nosso guia na forma de e-book, ele permite
permite a implementação adequada das diretrizes de boas práticas laboratoriais. Isso é fundamental para assegurar a integridade física, a segurança dos usuários, a organização e manutenção do laboratório e a conformidade com diretrizes de normatização e éticas. Então, todos os usuários do laboratório envolvidos em pesquisas laboratoriais devem seguir rigorosamente essas orientações, promovendo um ambiente de pesquisa responsável e de alta qualidade. Complemente seus estudos sobre boas práticas laboratoriais com o nosso guia na forma de e-book, assim como todo o material suplementar sugerido para sua leitura. Espero que vocês executem essas diretrizes e que tenham ótimos experimentos. Obrigado.